Abra sua Bíblia no livro de Salmos 126, por favor. Salmos 126. Você sabe que salmo significa canção, música. E salmos no plural são canções, músicas. E nós temos aí um repertório, né? De 150 canções, 150 músicas, que provavelmente quando eles alcançavam as suas vitórias, ou quando estavam muito tristes ou angustiados, eles expressavam esse sentimento, ou de vitória, ou de angústia, escrevendo essas poesias, essas canções. E todas as vezes que nós falamos de salmos, logo remete à nossa mente, à nossa cabeça, o salmista Davi, não é assim? Mas se você pegar aí o livro de Salmos, capítulo 126, por exemplo, você não tem o autor do Salmo 126. Não aparece aí o autor do Salmos 126. Você quer ver uma coisa interessante? Se você voltar à sua Bíblia, no Salmos, por exemplo, 90, está escrito assim: oração de Moisés, homem de Deus. Então existem os salmos de Davi? Tem. Mas essa daqui, por exemplo, o 90, é o de Moisés. E vamos ver o 89. O 89 é os salmos de Etã. Não é isso? E o 72? Vamos lá no 72. 72. Salmos para Salomão. E no 73? Asaf. Depois eu te conto quem escreveu 91. Tá? Um outro dia. Mas agora eu vou te contar quem escreveu o 126. Quem foi o autor do Salmo 126. E o porquê que esse Salmo 126 ele é tão profundo, tão glorioso, e nós, às vezes, deixamos passar despercebido. Até porque o Salmo 126 só tem 6 versículos. 6 versículos que são de uma profundidade extraordinária. Vamos ler? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Só um detalhe: quando você for ler a Bíblia, procura sempre frisar no verbo. Toda frase, toda literatura, salta aos olhos sempre o verbo. Aqui o verbo voltar, por exemplo. Para aprender outro idioma, você precisa aprender os verbos. Senão você não consegue formar uma frase. Mas aqui diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então isso aqui, de maneira alguma, pode ser pregado dizendo que foi quando Deus tirou do cativeiro o povo de Israel que estava no Egito, porque não tem nada a ver o povo do Egito com essa situação aqui, porque quem volta de Sião é quem já esteve em Sião. Quem volta a Sião, que é Jerusalém, é quem já esteve lá. E o povo que estava no Egito não esteve em Sião. Mas aí são outras explicações. Só para você entender aqui. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, entre os incrédulos: grandes coisas fez o Senhor a estes.
Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Numa outra versão da Bíblia, no versículo 2, vai dizer que as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. E aí no 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Baixa um pouquinho meu microfone, por favor. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul, as torrentes do Negueb, né, que brotam quando as chuvas caem nos montes e de uma forma repentina o Negueb, os veios que estão secos, rachados, começa a brotar as águas que vêm das montanhas de uma forma meio que repentina, e aquilo que era seco, aquilo que era improvável, passa a se tornar um rio de água. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, os que plantam com lágrimas colhem com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos ou seus feixes. Então aqui o Salmo 126 fala que quando Deus ele trouxe do cativeiro o seu povo, eles ficaram embasbacados, eles ficaram de boca aberta, eles ficaram como quem sonha, a boca se encheu de riso, eles se alegraram de uma forma gloriosa. As nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí eu quero agora me aprofundar para que você entenda que um sumo sacerdote na Babilônia, e para ser sumo sacerdote ele era da tribo, naturalmente, de Levi. Esse sumo sacerdote, ele estava escravo na Babilônia. Seraías, o nome dele. A esposa dele era estéril. E ele faz um voto com Deus, ele clama a Deus para que aquela esterilidade acabasse. A sua esposa engravida, e ele tem um filho, e no 8º dia, ele leva esse filho para ser apresentado a Deus, porque era assim que os judeus faziam. No 8º dia apresentava-se a criança a Deus. E aí esse Seraías, o seu Seraías, sumo sacerdote, no 8º dia ele apresenta o seu filho a Deus, dizendo para Deus o seguinte: meu Senhor, eu apresento esse menino ao Senhor, e eu gostaria muito que o futuro dele fosse diferente do meu presente. Eu gostaria demais que o futuro desse meu filho fosse bem diferente da minha realidade hoje. Porque hoje nós estamos cativos, nós estamos aprisionados aqui na Babilônia. E por isso o nome dele será Auxiliador, que significa Esdras. Ele vai se chamar Auxiliador. E eu quero demais que o futuro dele seja diferente do meu presente. E aí esse Esdras, a história diz que ele cresce comendo as palavras de Deus. Esse Esdras, ele cresce se aprofundando nas Escrituras. Ele é levita, filho do sacerdote, ou do sumo sacerdote, e ele procura comer das palavras. O povo de Jerusalém, o povo de Israel, eles tinham sido escravizados por Nabucodonosor na Babilônia. Na Babilônia, uma mulher estéril agora dá à luz um filho, e esse menino chamado Esdras, ele vai se aprofundar nas Escrituras, e ele se aprofunda de tal maneira nas Escrituras, que ele começa a pregar nas praças. Todo sábado, por exemplo, ele reunia as pessoas nas praças, e ele pregava, ele anunciava o poder de Deus, ele anunciava a grandeza de Deus. As pessoas, Esdras, que é o
o precursor, vamos colocar assim, da proselitura, que é levar pessoas a uma conversão. Ele leva babilônios a se converter ao judaísmo. Ele leva babilônicos a se voltarem para Deus, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus. Ele teve pregações que ele conseguiu reunir 1 milhão de pessoas. Teve sábado que ele estabeleceu a ordem na Babilônia, disse: ninguém trabalha sábado. Sábado é o dia do Senhor, sábado é o dia de todo mundo ouvir a palavra de Deus. A palavra púlpito na Bíblia, quem criou foi Esdras. A primeira vez que você vai encontrar a palavra púlpito foi Esdras. Deus o abençoou tanto que ele que escreveu 1 Crônicas, 2 Crônicas e o livro de Esdras. E a notícia se espalhava na Babilônia, esse Esdras que é profeta, esse Esdras que anuncia o Deus vivo de Israel. E agora quem está como imperador da Babilônia, como rei da Babilônia, é um sujeito chamado Artaxerxes. E esse sujeito chamado Artaxerxes manda chamar Esdras. Quer conhecer Esdras? Pasme você, 20 minutos, 30 minutos de conversa com Esdras. 30 minutos, Esdras pregando para o imperador da Babilônia. O imperador da Babilônia cai de joelhos, se converte ao Deus de Esdras. Até porque ele já conhecia e tinha raízes do judaísmo, porque Artaxerxes, ele era neto da rainha Esther. E ele se converte a Deus. E ele se convertendo a Deus, esse imperador, ele manda em Esdras. Mas Esdras agora é o pai da fé dele. Ele manda em Esdras como imperador, mas Esdras é o líder espiritual de Artaxerxes. E esse imperador, a Bíblia vai dizer que tudo que Esdras pede, ele dá. A Bíblia vai dizer agora que tudo que Esdras fala, ele faz. Ele se converteu de tal maneira que ele se submete ao que Esdras está anunciando, falando. Ele teme as palavras que saem da boca de Esdras, porque ele sabe que é Deus falando. E se você for lá no livro de Esdras, capítulo 7, só para a gente confirmar isso, no versículo 6, se eu não me engano, vai dizer assim: este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Olha só, esse menino que nasceu de um útero seco, estéril, que nasceu no cativeiro da Babilônia, que se aprofundou na lei de Moisés, ou no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que os judeus estudam. Esse Esdras, agora ele está pregando para o rei, e o rei maravilhado, o rei no primeiro amor, o que Esdras fala, o rei atende, o que o Esdras pede, o rei concede. E numa conversa com o rei, Esdras falou assim para o rei: ô rei, qual é o melhor lugar do mundo? E o rei disse: a minha casa. Pois é. Pergunta para os hebreus que estão cativos aqui há 70 anos, qual que é o melhor lugar do mundo para eles? Eles vão dizer que é Sião, que é a casa deles, que é Jerusalém. Por que você, Esdras, ou por que você, Artaxerxes, não faz um decreto e libera eles? Porque para eles, que estão há 70 anos cativos, o melhor lugar do mundo para eles não é ter um rei que hoje não os oprime, mas é a casa deles.
E a Bíblia vai dizer, no versículo 13, que ele faz um decreto coletivo. Ele diz assim: por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, o que está escrito? Vá. Você não entendeu ainda? Deus está dizendo o seguinte: tem libertação hoje para você. Deus está dizendo aqui nessa palavra, que hoje Ele preparou essa reunião, essa palavra, essa pregação para dizer para você que aquilo que estava te prendendo, aquilo que estava te escravizando, aquilo que estava te humilhando, aquilo que estava te envergonhando há tanto tempo, hoje Ele vai te libertar. Hoje Deus, Ele vai te dar um aval. Hoje Deus, Ele vai te dar um decreto. Ele vai dizer: você está livre. Hoje Deus, Ele te liberta dessa mágoa. Ele te liberta hoje dessa angústia, dessa miséria. Ele te liberta hoje desse problema sentimental. Ele te liberta hoje dessa prisão que você se encontrava, espiritualmente falando, de problemas com vícios, de filhos nos vícios, de casamento destruído, de família arruinada. Hoje nós estamos aqui nesse momento com pessoas que estão vivendo um cativeiro já há muito tempo. Você está vivendo situações, fracassos, perdas, derrotas, que há muito você já não conseguia enxergar uma solução, há muito você já não conseguia enxergar uma saída. E hoje Deus está mandando dizer para você que você está pronto para voltar para casa, você está pronto para voltar para o seu estado original, para a sua terra natal, espiritualmente falando, que é uma vida plena com Deus, que é uma vida abençoada com Deus, que é você ter sonhos e realizar esses sonhos. Eu imagino esses hebreus, 70 anos escravos. Alguns já tinham morrido na Babilônia e só ouviam as histórias dos seus pais, que quando foram tirados da sua terra natal, perderam terra, perderam casa, perderam ouro, perderam as suas economias, perderam os seus sonhos, porque foram levados para a Babilônia a 1.500 quilômetros de Sião, a 1.500 quilômetros de Jerusalém, e alguns já tinham perdido a esperança de um dia retornar, alguns já tinham perdido a esperança de um dia voltar, mas agora Deus está usando Esdras para chegar para o imperador, para chegar para o rei e falar: libera o povo, deixa eles voltarem para a terra natal. E o rei agora faz um decreto e diz: quem quiser voltar com Esdras, pode ir, está livre. Primeira coisa que Deus agora, nesse momento, está fazendo na sua vida, em todas as áreas, é libertação. Libertação de religiosidade, libertação de sofismas, libertação de apego a coisas ou pessoas. Deus está te liberando hoje para que você esteja no lugar que você nunca deveria ter saído, a fé. Ou para você estar no lugar que você nunca esteve, mas que você sempre ouviu falar, que é o reino dele, espiritualmente falando, que é permanecer na presença dele, que é estar na presença dele. Então a primeira coisa que está acontecendo aqui agora é libertação. Você precisa se libertar dos achismos, do que dizem as pessoas. Você precisa nascer de novo, você precisa amadurecer na fé. Você precisa se fiar na palavra de Deus, não no que os outros pensam, não no que os outros dizem. Hoje nós temos um cristianismo fraco, hoje nós temos crentes fracos, espiritualmente falando, porque eles vão pelo que os outros falam, eles vão pelo que os outros dizem, mas eles não se fiam, não se apoiam na palavra de Deus. Aqui está escrito que Esdras, ele se aprofundou na palavra de Deus, e porque ele se aprofundou na palavra de Deus, Deus o usou para salvar babilônicos e para salvar o rei, para converter o rei da Babilônia. E aí, você vê que Deus, ele dá a direção
E ele dá a direção, com essa direção, sabedoria. O povo está livre. Esdras vai anunciar ao povo que agora eles podem já se preparar, se juntar. Quem quer, prepara suas coisas, arruma suas coisas, pega o que você conquistou aqui na Babilônia, se é que conquistou alguma coisa. Quem quiser vai estar livre para voltar com Esdras para Jerusalém, para Sião. Vamos marcar daqui um mês, a gente sai daqui, que é o tempo de você arrumar a casa, arrumar as coisas. E aí Deus dá direção para Esdras numa outra conversa com o imperador. Você vê que não é tudo de uma vez só. É no espírito, não é na força. Não é de quem quer. Não é de quem corre, é de quem Deus usa de misericórdia. Às vezes a pessoa quer tanto, ela força tanto uma coisa, mas ela não deixa o Espírito Santo trabalhar na hora certa. Aí Esdras, numa outra conversa, naquele espaço ali de tempo, com o imperador, com o rei Artaxerxes, Esdras fala assim: ô rei, você quer ser amaldiçoado? Não, claro que não. Então por que você não faz o seguinte? Quando Nabucodonosor, há 70 anos atrás, tirou o povo de Jerusalém e trouxe escravo para a Babilônia, ele tomou tudo do povo. Ele tomou o ouro, ele tomou o gado, ele tomou os animais. Ele roubou tudo. Por que você, rei, não faz um decreto também para esse mesmo povo voltar para Jerusalém, porém voltar com ouro, voltar com riqueza, voltar com tudo? Por que você não devolve tudo para eles? E o rei aceitou. E o rei fez um decreto. No versículo 14 diz: porquanto eis enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de alimentos e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e teus irmãos bem parecer fazerdes do restante da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E aí ele vai contando aqui. O rei faz um decreto dizendo o seguinte: todo ouro e prata que vocês acharem na Babilônia, vocês podem levar. E o que as pessoas derem voluntariamente, vocês vão levar também tudo. Com esse ouro e prata, vocês vão comprar animais, vocês vão comprar novilhos, vocês vão sacrificar no altar do Deus de vocês. E o que ficar com vocês, vocês vão usar da maneira que vocês quiserem. Então o rei agora deu um decreto, dizendo que eles levariam todo o ouro e prata da Babilônia, o que eles achassem, fora o que eles iam receber de forma voluntária. Sabe o que significa? Significa o seguinte: que eu sou hebreu, agora eu tenho um decreto, e decreto a gente está entendendo um pouquinho mais nos dias atuais, porque uma hora vem um decreto e diz, abre a loja, aí a pessoa abre, daqui a pouco vem outro e diz, fecha, e ela tem que fechar, ela tem que obedecer. Então, para você entender um pouquinho melhor, é o seguinte: eu sou hebreu, eu encontro o Luizinho, vem cá, esse brinco aí é ouro? É ouro. Esse colar é ouro? É ouro. Me dá. Aí o Luizinho vai dizer, não, é meu. Não, aqui ó, decreto.
é para me dar felicidades. Acabou, é decreto. Eu vou em outra pessoa, vem cá, é ouro? É, me dá. Não, mas é meu. Aqui, ó, decreto, tem que dar para mim, que eu vou levar tudo. Hã? Olha só, o povo que era cativo, o povo que estava escravo, 70 anos, agora estão saindo de Babilônia para Jerusalém, com tudo. Nesses 1.500 quilômetros para chegar em Jerusalém, eles vão passar por várias nações. Aquele mesmo caminho que há 70 anos eles passaram envergonhados, passaram tomando chicotadas, passaram humilhados, envergonhados, perderam tudo. Nesse mesmo caminho Deus traz agora o povo de Israel, o povo que era cativo, na frente de todas essas nações, passando por dentro dessas nações, com ouro, com prata, com animais, com vitórias. Esse povo volta para Jerusalém, volta para Sião, e as nações estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles. Aí Esdras, a história, os teólogos e os historiadores vão dizer que Esdras escreve esse Salmo 126, que aí ele vai dizer no Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Eles voltaram maravilhados. Eles voltaram nas nuvens, 4 meses andando, caminhando para chegar em Jerusalém, mas 4 meses de alegria, 4 meses de realizações, 4 meses cantando, 4 meses adorando, 4 meses passando para as nações, dando um beijinho. Hashtag fica a dica, confia em Deus que Ele restitui, porque aqui Deus mostrou libertação e o quê? Restituição. Deus vai restituir tudo o que você perdeu. Deus vai restituir tudo que o diabo um dia te roubou, tudo o que o diabo um dia te tirou. Nem que Deus tenha que pegar o Satanás pelo colarinho, mas Ele vai ter que devolver tudo com juros e correção monetária do que um dia Ele tirou das suas mãos. Tudo que o diabo te roubou, Deus vai restituir. Deus vai restituir o seu casamento. Deus vai restituir o seu marido transformado, a sua esposa transformada, o seu filho liberto, salvo. Deus vai restituir a tua saúde. Deus vai restituir a tua prosperidade. Deus vai restituir a paz. Deus vai restituir aquilo que um dia você perdeu. Você pode ter certeza que se você confiar em Deus, se você depender de Deus, a palavra dele não falha. A promessa dele não falha, porque aqui eles não foram restituídos, eles não estão voltando para casa agora, porque um soldado, porque um exército veio no braço, na marra, na espada, e guerreou, matou seus inimigos e eles foram livres. Não, eles estão voltando para casa porque houve intervenção de Deus. Eles estão restituídos de tudo, da riqueza e etc., ou entre outras coisas, porque houve intervenção de Deus. E Deus agora, nesse momento, Ele está mandando dizer para você que há libertação e há restituição na sua casa, a restituição na sua família, a restituição na sua vida espiritual. A restituição, não está tudo acabado, perdido não. Há restituição em todos os aspectos. Você que um dia serviu a Deus, você que um dia andou com Deus, você que um dia esteve em Sião, você que um dia provou do poder de Deus, e você estava vivendo num cativeiro espiritualmente falando, hoje Deus te liberta e te restitui. Você volta a orar, você volta a jejuar, você volta a cantar, você volta a pregar, você volta a ganhar almas, você volta a ser feliz na sua casa, você volta a ser feliz na sua saúde, você volta a ter a sua família à roda da tua mesa, em todos os aspectos. Agora, um detalhe importante: Deus só pode provocar essa libertação, essa restituição, Deus só pode agir com essa intervenção na vida daquele que é fiel a Ele, na vida daquele que realmente decide obedecer a sua palavra. Porque na cabeça de Esdras, o cativeiro não acabaria.
Na cabeça de Esdras, eles estavam condenados a morrer, como alguns dos seus parentes já tinham morrido na Babilônia. Mas ele, aprofundando-se nas Escrituras, aprofundando-se no servir a Deus, ele entendeu que não há nada impossível para Deus e nem para quem crê nesse Deus. Por isso eu bato tanto na tecla de você ser fiel no seu dízimo. Eu bato tanto na tecla de você ser fiel a Deus nos seus votos. Eu bato tanto na tecla de você não deixar a sua fé esmorecer. Por mais que você esteja cativo, por mais que você esteja num cativeiro, por mais que a sua vida esteja de ponta cabeça, não deixa a peteca cair, não deixa esmorecer. Perseguições virão, lutas virão, dificuldades virão, tempestades virão, mas se você se aprofundar na fé, se você se mantiver na fé, é através da fé que Deus vai te restituir. É através da fé que haverá intervenção de Deus na sua vida. Como? É com Ele. Basta você confiar, basta você contar com Ele. Aí ele diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Amanhã vão dizer assim, grandes milagres Deus fez na tua vida. Amanhã vão dizer quem te viu e quem te vê. Porque só Deus para fazer acontecer isso. Só Deus para restaurar a sua vida da forma que ela se encontrava. Só Deus para ter feito isso. Amanhã vão dizer, só Deus poderia realmente fazer essas coisas. Você vai se encher de riso, de alegria. Aí diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. E aí eles deixam claro que aquele que sai no versículo 5, os que semeiam com lágrimas vão colher com alegria. No versículo 6, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo os seus feixes. Porque eles voltaram para Sião, trazendo ouro, trazendo riqueza, trazendo vitória em abundância. Mas eles, mesmo escravos na Babilônia, eles continuaram servindo, eles continuaram confiando, eles não negaram a fé, não deixaram a fé de lado. E agora eles podem voltar para o melhor lugar do mundo, que é a sua casa, que é o seu canto, sua terra natal espiritualmente falando. Deus quer que você volte a orar, volte a jejuar, volte a plantar, volte a confiar, volte a tê-lo como o único, primeiro, mais importante da sua vida. Fique em pé no seu lugar. E eu queria que você se visse nessa mensagem aqui, curta e objetiva, mas muito profunda. Queria que você entendesse que Deus está te resgatando. Deus está agindo na sua vida com a intervenção dEle, para que amanhã quem olhar para você, veja a sua alegria e você possa testemunhar a Deus, glorificá-lo com a sua vida transformada. Por isso, antes dessa oração, se você não estava sendo fiel a Deus nos seus dízimos, volta a ser. Você conhece o que está escrito, você sabe o que tem que fazer, faça. Só você mentalizar, só você agora firmar um voto. Meu Deus, eu passo a ser dizimista. Eu volto a ser dizimista, ou eu faço um voto de ser dizimista no teu altar. Eu volto a ser fiel. Eu volto a orar. Eu volto a te buscar. Daqui a pouco, você que hoje está cativo, sofrendo, gemendo, você estará aqui em cima dando testemunho. Porque Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Antes ainda de orar,
Você já vai pegar nas suas mãos aí o seu dízimo. Você que está aqui na reunião, você vai pegar a sua oferta. Vai pegar o seu tudo, o seu melhor. Aquilo que expressa a sua vida, que você nem poderia dar. Mas que o Espírito Santo te toca e diz, pode dar, pode plantar, que você vai colher. Você vai pegar aí o seu melhor, coloca aqui na sacola, no alforge. Se precisar passar o cartão, passa o cartão. Quem está pela internet, tem aí as contas da Igreja Hospital da Alma. É só você fazer um print, se você não tem. E aí você transfere aí seu dízimo, sua oferta, e manda o comprovante aí no nosso WhatsApp para apresentarmos a Deus. 31 997 407305. Mas faça agora. Quem tem dízimo e ainda não devolveu, devolva agora. E tudo que entrar daqui para frente, você vai dizimar. Ou a oferta que Deus te toca para dar. Para um é 1.000, para outro é 10.000, para outro é 100, para outro é 10. Mas que seja o melhor. Porque quando você faz o melhor, pode ter certeza que Deus também te dará o melhor em tudo. E agora, nessa oração, se imagine saindo, do cativeiro. Nessa oração, se imagine saindo da humilhação, da vergonha e voltando para os braços de Deus. Voltando a ganhar almas, voltando a ser aquele crente assíduo, fervoroso na fé. Porque os milagres, as revelações de Deus, o poder de Deus, só pode se manifestar de fato quando você se entrega 100%. Quando você se rende 100%. Então, com seus olhos fechados, ainda que você esteja aí pela internet, faz aí do seu lugar onde você está, o seu santuário com Deus. Do fundo da alma, confesse os seus pecados e os abandone. Confesse a Deus as suas fraquezas, falhas, e abandone essas fraquezas, essas falhas. Se renda a Deus, se volte para Ele 100%. Peça perdão dos seus pecados, das vezes que você poderia ter feito mais e não fez, às vezes que você poderia ter se dedicado mais e não se dedicou, às vezes que você poderia ter crido mais e não creu. Fala, meu Deus, me perdoa, me purifica, me lava. Eu quero voltar a Sião. Eu quero que o Senhor me tire desse cativeiro de pecado, esse cativeiro de sofrimento, de dor, de aflição. Eu quero ficar como quem sonha, com esse sorriso no rosto, com essa alegria na alma. O Senhor Jesus está aí na tua frente. O Senhor Jesus está dando o decreto. Ele está te libertando agora de todo o cativeiro. Jesus está te livrando agora de toda a escravidão. Jesus está te restituindo agora. Tudo que você um dia teve, perdeu, Ele te restitui. Se você nunca perdeu porque nunca teve, Ele te dá o melhor dessa terra, para você desfrutar da grandeza dEle. Lava-nos, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, meu Senhor Jesus. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas, tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos, se eu dobro os meus joelhos, para buscar a tua face, para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Fala para Ele, não dá para ficar nenhum segundo sem tua luz, para ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Não consigo mais viver sem meu Jesus.
Ele é muito precioso para mim. Ele é muito precioso para mim. Não dá Para ficar nem um segundo, pra ficar nenhum segundo sem amor. não consigo mais viver sem meu Não Senhor. consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. O tempo de sofrer chegou ao fim. Chame Ele, vem me tocar, Senhor. Vem me tocar, Senhor, Com tuas santas mãos, aleluia. com tuas santas mãos. Renova meu coração, Renova meu coração e me leva nos teus braços. e me leva nos teus braços. Oh, meu Pai, te adorarei, Senhor. Te adorarei, Senhor, De todo meu coração. de todo meu coração. Eu te cantarei louvores E eu te cantarei louvores até Jesus voltar. até Jesus voltar. Chame Ele, vem me tocar, Senhor. Vem me tocar, Senhor. Ele está aí na tua frente, te tocando, te transformando. Com tua Ele está aí te restaurando, te santas levantando. Aleluia. Renova meu coração E me leva nos teus braços. e me leva nos teus braços. Te adorarei, Senhor. Aleluia. Te adorarei, Senhor, De todo o meu coração. de todo meu coração. E eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Com seus olhos fechados, Jesus está aí na tua frente nesse momento. Faça desse lugar o seu santuário com Deus. Só você e Ele, mais ninguém nesse momento. A presença dEle é real, é verdadeira. Ele vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. Sabe, minha amiga, meu amigo, essa palavra que nós ouvimos hoje revela mais uma vez que a palavra de Deus, que a promessa de Deus nunca falha. O povo que era levado escravo, cativo, eles voltaram com júbilo, eles voltaram com alegria, com gozo na alma. Às vezes nós passamos por momentos que achamos que é o nosso fim. Às vezes passamos por situações que achamos que está tudo acabado e perdido. Mas Deus está no controle de tudo. Deus, Ele está controlando toda e qualquer situação. E no final, a vitória é certa. Se ainda não chegou a vitória, é porque ainda não chegou ao final. Mas no final, a vitória será gloriosa. No final, a vitória será extraordinária. É só você não perder a fé. É só você não perder a confiança. É só você não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. É só você se manter confiante. O Senhor Jesus está aí na tua frente. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Alguém poderia dizer lá na Babilônia: não tem mais jeito, não tem mais solução, salvação, está tudo acabado. Mas quando acharam que estava tudo acabado, vem Deus
e faz nascer uma criança de um útero estéril. E é essa criança que amanhã será usada por Deus para fazer o seu povo voltar à terra natal. Teve que nascer de um útero estéril, mas nasceu. Deus é poderoso, Deus é extraordinário. Ele está operando na sua vida naqueles momentos que você estava pensando que estava tudo acabado. Ele quer que você esteja com a sua fé nele. Ele quer que você esteja com a sua confiança nele. E não tem melhor lugar desse mundo do que o altar dele. Não há lugar mais seguro nesse mundo do que o altar de Deus. Não há lugar mais garantido com respeito à proteção, à salvação, à vitória do que o altar de Deus. E é por isso que o diabo luta tanto para te tirar do altar. É por isso que o diabo luta tanto para você dar as costas para o altar. É por isso que o diabo se preocupa tanto em você ser fiel no dízimo, em você ser fiel nos seus votos. O diabo se preocupa tanto em você colocar a sua fé aplicada, praticada no altar, porque quando você faz isso, o altar, que é o próprio Deus, ele te blinda, ele te guarda, ele te protege, ele te fortalece. Ah, meu Deus, se essa pessoa entendesse que o altar não é simplesmente esse lugar elevado dentro da igreja, mas se ela entendesse que o altar é o teu colo, se ela entendesse que o altar são as tuas mãos, se ela entendesse que o altar é o Senhor, meu Pai, ela se lançava, ela se jogava no altar 100%, sem receio, sem medo. Ela não pensaria duas vezes na hora de fazer uma oferta, ela não pensaria duas vezes na hora de dizimar, na hora de ofertar, ela não pensaria duas vezes na hora de estar com a vida entregue nesse altar. Ah, meu Pai, revela-te a essas pessoas, revela-te a este povo, meu Deus, nesse momento. Tudo o que ela perdeu, o Senhor restitui. Tudo que você perdeu, Deus, Ele te restitui. Ele dá um decreto, e o diabo tem que soltar agora tudo que é teu. O diabo tem que largar tudo que é teu nesse momento. Deus dá um decreto, te libertando do cativeiro, te livrando agora dessa mágoa. Ele te liberta agora desse ressentimento. Ele te liberta agora dessa religiosidade. Ele te liberta agora de tudo aquilo que era carnal, de tudo aquilo que era contrário à voz dele. Em o nome de Jesus, receba o Espírito de Deus, receba a unção de Deus, seja batizado com o Espírito Santo, seja renovado, seja avivado, seja fortalecido nesse momento. Aleluia. E quem olhar para você verá a alegria do Espírito Santo, verá o brilho do Espírito Santo. Quem olhar para você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor na tua vida. Aleluia. Oh, meu Pai, derrama o teu Espírito, derrama a tua unção, derrama o teu poder nesse momento e abraça essas pessoas, abraça o teu povo. Levanta aqui uma igreja forte, levanta aqui pessoas, meu Deus, que não vão se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, pessoas que vão permanecer contigo até o fim, meu Deus, até o fim, meu Pai. Aleluia, meu Senhor Jesus. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se em densa névoa, quando as preces são meras palavras que bailam ao som do vento, olho pro céu, clamo a Deus, meu Deus. Sei que estás no controle de tudo no firmamento. Sei que nada acontece se não for teu querer. Em ti confiarei.
que a luz do sol vier se apagar, creio em ti. Tens um milagre pra mim, em ti confiarei. Se os homens falharem, não temerei. Tu és fiel, creio em ti, nada me abalará. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se densa névoa, muitas águas querem me afogar. Há um Deus, tantas trevas querem me cercar. Quando tudo parece findar, há um Deus, há um Deus, há um Deus. Feche os olhos e cante orando. Em ti, fala para Ele, confiarei. Aleluia. Receba o Espírito de Deus. Receba a presença do Pai. Que a luz do sol vier se apagar, creio em ti. Tens um milagre pra mim, em ti confiarei. Se os homens falharem, não temerei. Tu és fiel, creio em ti, nada me abalará. Vai adorando, vai contemplando, vai exaltando o Senhor Jesus. Rasga a sua alma na presença dEle. Faça uma declaração de amor sincera. Não se deixe vencer pelo cansaço, pelo sono, pela preguiça. Não, abra os seus lábios e fala para Ele o quanto você o ama, o quanto você o adora. Fala: meu Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, eu te enalteço. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, o meu rei, o meu tesouro, a minha rocha, a minha riqueza. Ah, meu Pai, que privilégio é poder estar aqui te adorando. Que prazer é poder estar aqui contemplando o teu rosto, a tua face, meu Deus. Eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja. Nós, meu Deus, te exaltamos, porque sabemos que o Senhor está sim no controle de tudo. E a cada dia, a cada momento, a cada segundo, o Senhor está operando maravilhas. O Senhor está fazendo maravilhas. Aleluia. Receba o abraço de Deus, receba o abraço do Senhor Jesus. Contemple a face dele. Isso, não fique frio nesse momento não, mas fala para Ele o quanto você o quer, o quanto você quer contemplar a grandeza dele, o quanto você quer testemunhá-lo na sua vida. Aleluia, meu Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, porque a tua misericórdia dura para sempre, meu Senhor Jesus. Ao Rei dos Reis consagro. Pode consagrar sua vida a Ele. Quiser cantar, canta. Quiser orar, ora. Fique à vontade na presença do Pai. Aleluia. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Receba o Espírito de Deus, receba a presença dele. Pois aleluia. Por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra, aleluia.
glória. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor Ao Rei, ao Rei Jesus. a honra. Batendo palmas e crendo na vitória. E o poder, aleluia. E o poder ao Rei Jesus E o e louvor o louvor ao Rei. ao Rei Jesus. Celebrarei. Celebrarei Pode celebrar. a ti, ó Deus, Pode celebrar a com meu vitória. viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Vamos lá, gente, com fé, cante. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, Pois tu és o Deus Criador. A honra, A honra, a glória. a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Amém. Olha, imagina você saindo voltando para sua terra natal, para Jerusalém, com todo o ouro, com toda a prata, com toda a honra, com toda a vitória, com tudo que você possa imaginar de sucesso, as nações, as pessoas saindo na janela e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles, maravilhas fez o Senhor por eles, bendito seja o Deus de Israel, bendito seja o Deus dos hebreus. Imagina. Então eu acredito que você cantaria até um pouquinho com mais alegria, é ou não é? Com um monte de ouro, os animais, os jumentos carregando aqueles cestos cheios de ouro, cada um com o seu burrinho cheio de ouro. Você não ia voltar triste. Puxa, que sol, ó dia, ó vida, ó azar. Você não ia voltar assim, ia voltar assim? Você ia voltar pulando. Olha, meu Deus, eu ia fazer aqueles 1.500 quilômetros em 1h30. Mas você não tem a dúvida. Você imagina a alegria. Deus preparou essa noite para dizer para você que Ele te livrou do cativeiro. Deus mandou dizer para você que Ele já te restituiu tudo o que você perdeu. Pode celebrar a sua vitória. Você já pode comemorar a sua vitória. O único que não quer que você comemore é o diabo. O único que não quer que você saia do cativeiro é o diabo. Mas ele perdeu. Fala, perdeu, Satanás. Perdeu, miserável.